Nós falamos de maquiagem, do delineado, das várias formas de delineado no último bloco e agora vamos falar da saúde da nossa pele, né? Não é novidade para ninguém que cada pessoa tem um tipo de pele diferente. Mas se você pratica alguma atividade física, algum esporte, será que a sua pele ela precisa da mesma quantidade dos cuidados, né, e produtos das outras pessoas que não praticam nenhuma atividade? Pois é, muitos atletas relatam que percebem a pele mais flácida, né, ao longo do tempo. Será que isso de fato acontece com todas as pessoas? Bom, para a gente entender mais, né, se realmente acontece, se não, como que as pessoas podem cuidar, eu estou recebendo aqui hoje no programa a dermatologista Ana Vitória Perecini. Bem-vinda novamente, obrigada, Ana. Bom dia, Bom é um dia. prazer estar aqui. Então, curioso isso, né? Quer dizer que a pele da pessoa que pratica uma quantidade maior de atividades físicas, esportes, o atleta, né? É uma pele que precisa de alguns cuidados específicos? Sim, as características da pele elas estão determinadas geneticamente, mas esse ambiente externo também exerce uma função importante e pode alterar. Então, como o atleta está mais exposto ao meio externo, às adversidades desse meio, tanto pelo calor, pelo vento, pelo frio, como também pelo atrito, né, com equipamento ou com outra pessoa, isso pode ser alterado e precisa de algum cuidado, atenção redobrada, e que a gente tem que fazer desde em casa até o acompanhamento com o dermatologista também. Além da alteração também de cabelo, que pode acontecer pelo suor e pelo sol também. Outro fator que você falou da flacidez, isso é importante a gente falar, principalmente em atletas de alta performance, né? A gente tem um metabolismo muito aumentado, produção de radicais livres também de uma forma que o corpo não consegue compensar. Então, esse atleta, né? Mas também quem faz atividade física de uma forma muito intensa e frequente, pode ter uma perda maior de gordura, que é muito bem-vindo no corpo, mas isso também acontece no rosto de uma forma importante. A gente tem reabsorção óssea também e também uma perda de colágeno mais intensa, mais precoce. É mesmo? Então, é o que a gente chama até de face do corredor, né? Que tem aqueles corpos esculturais, uma musculatura muito desenvolvida, quase não tem um percentual de gordura, né? Mas no rosto é um rosto mais flácido, um rosto mais envelhecido, principalmente se esse atleta também se expõe ao sol com muita frequência, que os danos do sol quanto ao envelhecimento também são bem importantes. E aí, como cuidar dessa pele, do rosto desse atleta? Então, a gente tem que orientar, né? A gente tem como produzir colágeno de uma forma mais intensa e precoce, mas para isso, né, só o uso de cremes não é suficiente. A gente tem os bioestimuladores injetáveis de colágeno, preenchimento, lasers mais profundos. O uso de antioxidantes orais também é bem interessante e, obviamente, o protetor com uma proteção aí bem intensa, resistente à água e com reaplicações frequentes. Agora, antes de praticar alguma atividade física, principalmente atletas, né? Tem alguns cuidados especiais que eles devem ter? Sim, então a gente vai desde os cuidados com cabelo, unha, a pele mesmo. Unha também, né? Porque, também. por exemplo, natação, quem faz natação? A umidade, eu imagino? Exato, tem que tentar manter, né, fora desse ambiente aquático, a unha o mais seca possível, entre os dedos principalmente, para não predispor as micoses. A gente tem que deixar essa unha cortada retinha para evitar que ela encrave, né, curta também para evitar o atrito, que pode ter hematoma também na unha por causa de atrito com objetos ou com o próprio sapato, por exemplo. No corpo, né, tem os cuidados de fotoproteção, de hidratação também, que são importantes. Os atletas, principalmente esses de alta performance, tomam vários banhos ao longo do dia, isso também predispõe uma pele mais ressecada. E o cabelo, né, o suor também altera o fio, também predispõe uma quebra, uma alteração do pH do couro cabeludo. Mas para a gente limpar, às vezes a gente limpa o couro cabeludo, mas também altera o fio, né, altera a queratina. Então a gente tem que ter o cuidado, às vezes aplicar um óleo, uma bruma capilar, um protetor térmico. E a gente tem que ver de acordo com a prática de exercício físico de cada um mesmo. Agora, tem alguma doença específica de pele que é mais comum que surja em atletas? A gente tem algumas afecções de pele que podem ser mais recorrentes, né? Então, principalmente pelo atrito. Então, as calosidades são super importantes, né? Os nódulos em áreas de atritos de mãos, de pés, as bolhas que podem acontecer, né? Pode ter também calosidade em mão, quem pega peso. A gente pode ter alteração da área de atrito com o solo, onde o corpo entra em contato, então desde o piso, né, em esportes de alto impacto, por exemplo, aos remadores, que é a alteração de região glútea também, quanto à alteração pelo atrito com equipamentos, com roupas e até o atrito com o próprio colega, né, ou adversário, não sei. Pode também ter a transmissão de infecções. Pois é, vamos falar de corrida, por exemplo. Às vezes a pessoa vai correr aí uma maratona, não sei, de 10 quilômetros. E aí, com a roupa coladinha, pode ter um atrito, como você disse, na axila. Pode. Tem uma dica? Tem. Então, a gente tem que pegar. A primeira coisa é ver a roupa
adequada, né, para esse esporte. Então, hoje em dia, a tecnologia têxtil, ela é muito Tem uma roupa adequada para cada estilo, esporte, né? assim como o calçado também, né? Então, tem que ser uma roupa adequada para aquele tipo de esporte que o atleta vai desenvolver, né? O uso de antitranspirantes também é bem importante. E mesmo assim, se o atrito, né, for prolongado em provas exaustivas, até mais de 10 horas, né, de prova, muitas vezes, a gente pode lançar a mão de glicerina ou de algumas substâncias que podem tentar aliviar esse atrito para evitar a infecção. E também a calosidade, né, alguma dermatite, enfim. O ideal é que um atleta tenha um acompanhamento bem de perto de um profissional, de um dermatologista? Sim, eu acho que acompanhamento completo, né? A gente pensa mais só na parte nutricional, a parte do fisioterapeuta, mas ele exige um acompanhamento de multiprofissional. Então, sim, a gente precisa, tem alteração de pele, de cabelo, de unha, a gente precisa adequar isso à rotina do paciente. Então, às vezes é um atleta que vai para a água, tem banhos várias vezes ao dia. Então, o que eu posso fazer para evitar que esses banhos retirem muito essa camada de proteção, essa oleosidade natural da pele que predispõe ao ressecamento? Então, a gente vai adequando de acordo com a rotina de cada um. Tá. Que eles praticam na água. Aliás, não só na água, né? Em terra também, proteção solar é extremamente importante, Acho né? que é o principal para tudo, como? né? Assim, qualquer pessoa, independente de fazer esporte ou não. Quanto maior e mais intensa for essa exposição ao sol, maior vai ser o dano que ele vai causar. E a gente tem danos, desde danos mais agudos, né? As queimaduras, desde simples vermelhidão a bolhas, insolação, as alterações crônicas de sol. Então, mancha, flacidez, envelhecimento, alteração de imunidade, maior predisposição à alergia, infecção e também o câncer de pele a longo prazo. Então, para os atletas, principalmente que fazem atividades outdoor, né, forem no ambiente externo por tempos prolongados, a gente indica o protetor solar resistente à água, porque eles têm uma duração maior, mas mesmo assim essa transpiração excessiva acaba tendo que ser um pouquinho mais ativo nessa reaplicação, tem que reaplicar sim o protetor. Um fator de proteção maior, um filtro de amplo espectro, então que pegue UVA, UVB, luz visível, infravermelho completo. Reaplicar, a gente tem até opções hoje em dia no mercado de spray, então às vezes numa corrida para facilitar a aplicação desses filtros. A praticidade do spray nesse caso, né? A praticidade, sim, mas tem que tentar aplicar de uma forma homogênea, né? E também a gente tem os protetores capilares também para o cabelo, para evitar o dano do sol na haste mesmo, na alteração até de coloração da melanina. É porque a gente pensa na pele e às vezes esquece do cabelo. Tem que estar protegido também, né? Acontece também. E a gente tem os protetores labiais, lembrando das mucosas, que também são importantes. O uso de óculos com fator de proteção, para proteger essa pele mais fininha da pálpebra e o olho também. Viseiras, né? E hoje em dia a gente também tem até proteção nas roupas, né? As roupas com protetores UV. Acho fantástico. Se puder associar, né, de acordo com a prática do esporte, também é uma opção bem interessante. Pode associar, mas não deixar de aplicar também, não, né? Apontar só com a da roupa, não. Importantíssima, essa proteção de barreira física mesmo, para esse sol que bater aqui, ele seja irradiado e não seja absorvido pela pele. E aqueles atletas que praticam atividades num ambiente mais frio, com temperaturas mais baixas? São cuidados mais específicos ainda, doutora? Sim, assim, se for um ambiente externo, de qualquer forma, a fotoproteção, ela é imprescindível, né? Mesmo, independente da temperatura. Independente se está nublado, se está na neve, isso tem que ser reaplicado, até porque quanto mais branco o solo, né, a radiação reflete e vem na gente de qualquer forma. Mas no ambiente mais frio, a gente tem que tomar cuidado para alteração de circulação, que pode acontecer, né? Então, principalmente em extremidades. Então, usar roupas adequadas que consigam reter esse calor de uma forma efetiva. Agora, o que é o famoso pé de atleta que muita gente fala, doutora? Esse é famoso, né? Na verdade, é o frieira também, popularmente conhecido. É um tipo de micose. Pode acontecer em qualquer área da pele, mas acontece principalmente em áreas de atrito, em áreas de dobras, né? Escuras, quentinhas, né? E o pé é uma delas. No caso do pé do atleta, é uma micose superficial que acontece entre os dedos do pé. Então, vai gerando uma coceira, maceração dessa pele, até uma rachadura, que às vezes é bem incômoda e até pode atrapalhar ele a praticar o esporte mesmo. Se for um caso mais leve, às vezes a gente consegue tratar só com a aplicação de algumas medicações tópicas, mas um caso mais importante, aí a gente tem que tratar com comprimido mesmo. Com comprimido. Agora, dá para evitar algum problema? Evitar esse problema? Dá para prevenir? Sim, sim. A gente tem que ter os cuidados de higiene, né? Não necessariamente acontece só no atleta. Pode acontecer quem usa sapato fechado também, com muita frequência. A gente vê muitos casos por aí. Sim, então assim, cuidado de higiene que a gente tem que frisar muito. Nunca repetir o mesmo sapato de um dia para o outro, né? Deixar esse sapato ficar arejado em um Tem que tempinho. respirar, literalmente, né? Literalmente. Então, no caso do tênis, né? De quem vai correr, nunca correr com o mesmo tênis dois dias seguidos. Quem pratica atividade física com muita frequência ou quem usa sapato fechado todos os dias,
tem que ter pelo menos 2 pares, né? Tem que fazer essa troca. No caso do esporte também, a gente tem tênis hoje em dia, igual eu falei, com muita tecnologia, que são tênis aerados, que facilitam também essa transpiração ali não ficar tão retida, né? Meia tem que ser trocada todo dia, né? No caso de micoses do corpo também, lembrar da troca de roupas também, né? Não repetir a roupa de um dia para o outro. Após o banho, tem que secar muito bem entre os dedos. Quem tem, às vezes, um pé um pouquinho mais gordinho, a gente fala, às vezes, além de secar com a toalha, às vezes até passar um secador ali para secar, porque a umidade predispõe à infecção. Isso aí vale para a unha também, né? Vale para a unha também. Tem que tentar secar o máximo possível, com certeza. Casos de dermatite são mais comuns em atletas? Sim, pelo atrito, né? Pode ser tanto por causa do atrito da roupa, do equipamento. Tem até um caso interessante que acho até que vale a pena comentar. Em caso de nadador, por exemplo, até o atrito da barba com o ombro pode gerar uma dermatite pelo atrito da pele com o pelo. Então, tudo que altera, de alguma forma, essa barreira nossa de proteção da pele, pode gerar alguma alteração, né? Então, a gente tem que ficar atento. Atento, viu? Que gerou qualquer alteração ali, procurar um especialista e tratar logo no início, né? Hidratar, manter os cuidados, às vezes tem mais alguma coisa que a gente possa fazer, até porque a repetição, né? O atleta vai fazer isso todos os dias. Então, a gente tem que evitar que isso seja recorrente e cause algum dano maior. Tá certo. Ana Vitória, agradeço mais uma vez você ter vindo, a sua disponibilidade em conversar conosco sobre um assunto que eu tenho certeza que interessa muitas pessoas, não só os atletas, né? Que tem que cuidar da pele sempre. Verdade, foi um prazer. Obrigada. Bom dia pra você. Bom dia, tchau. E você aí de casa, continue conosco. Mas antes de chamar o intervalo, eu quero convidar você a mandar uma mensagem lá para o nosso WhatsApp, viu? Pois é, mande uma mensagem de texto. Você pode participar do nosso grupo. O telefone está aí na telinha para você, é o 996527324. Que alguém da nossa equipe já vai adicionar você a esse grupo tão especial. Vamos para um rápido intervalo e eu volto já.